O IGPM, conhecido como inflação do aluguel, fechou 2022 com alta de 5,45%. E para entender o que é esse índice e como ele impacta o dia a dia dos brasileiros, a gente tem mais um convidado. Vamos conversar com o economista e educador financeiro Rodrigo Cohen. Bem-vindo, Rodrigo. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite, Jovem Pan. Tamo junto. E vamos falar de IGPM, né? Vamos lá. Queria que você explicasse até o que é esse indicador, para quem não está familiarizado, e aqui que você atribui, Rodrigo, essa alta. Bom, esse indicador é bem similar à inflação. Nosso índice mais conhecido de inflação é o IPCA. Por acaso, esse ano ele vai ficar um pouco abaixo do... Acabou ficando, né? Um pouco abaixo. Vai ficar não, agora já acabou o ano, né? Ficou um pouco abaixo do IPCA. O IPCA, a diferença do IPCA para o IGPM é que o IPCA, que é o mais conhecido, ele mede a nossa realidade, né, os serviços e o produto final que a gente consome, e o IGPM ele mede toda a cadeia. Então, muita gente considera ele como índice dos aluguéis, como você mesmo falou, porque uma das bases de cálculo do IGPM é o INCC, né, que é um dos índices de custos de material de construção. Então, muita gente utiliza o IGPM para poder calcular a variação dos aluguéis. Nelson Kobayashi, sua pergunta. Bom, muito boa noite. Eu queria fazer uma pergunta a respeito do índice do IGPM e do IPCA, que já vem sendo falado por você, porque a gente vê no judiciário, eu como advogado tenho visto isso constantemente, uma judicialização dos contratos de aluguéis quando o IGPM ele sai muito fora do que era previsível. E aí as pessoas entram na justiça para pedir que a justiça substitua o IGPM justamente pelo IPCA, que geralmente está mais próximo da inflação. Eu queria perguntar se esse índice de 5,45, na sua visão como economista, está dentro do que era previsível. Se a gente pode entender que isso está dentro do que esperava todo o mercado, especialmente o mercado imobiliário, ou se fugiu muito do que previam os especialistas dessa área. Olha, uma coisa é que o mercado esperava, outra coisa é que o mercado queria, né? Então, o mercado já esperava sim, tanto que o IGPM ficou um pouco abaixo do IPCA, que é o que a maior parte do mercado usa para fazer todos os cálculos, né, de aumento de preço, de reajuste, de qualquer coisa. Então, nesse caso, é o que o mercado esperava, mas não era o que o mercado queria, porque a gente tem uma meta, né, de inflação, que inclusive em 2023 o IPCA deve se manter ainda um pouco acima da meta, mas a gente espera que a gente consiga, com essa alta dos juros que a gente tem hoje, né, da Selic lá em cima, a gente consiga segurar um pouquinho para fazer com que a inflação caia no próximo ano. E a mudança de governo interfere nesse processo, Rodrigo? Qual a relação da mudança de governo que teremos, da transição na presidência da República com a economia, com os índices de inflação e com o próprio IGPM que a gente está falando aqui? Muito boa pergunta. Quando a gente muda qualquer coisa, a gente tem o desconhecido, né? E no caso de mudança de governo, é uma mudança muito grande. E esse desconhecido, esse medo, né, do mercado, do que esperar, né? Qual vai ser a política adotada pelo governo? Quais são os ministros? Agora a gente já sabe, né, todos os ministros, mas o que vai acontecer? Qual é o ideal? Qual é a ideia de cada um? O Lula vai ser o Lulinha paz e amor como ele foi na gestão anterior, ou ele vai ser o Lula mais populista, mais idealista em relação a como o PT, né, tem de herança. Então isso tudo faz com que o mercado fique um pouco mais retraído e com isso os juros acabem subindo um pouquinho e a gente, né, fique aí na dúvida do que fazer, onde investir, onde colocar nosso dinheiro, o que fazer, né, com os nossos investimentos. Kobayashi. Queria saber aí a respeito já desse comentário, emendando nesse assunto, né, se a gente tem uma expectativa de aumento de inflação para os próximos anos, especialmente aí já com o furo no teto e, consequentemente, com a expectativa de um aumento da cobrança de tributos, de taxas, né? A gente viu hoje noticiando da possível volta do PIS/COFINS na cobrança dos combustíveis, então um aumento de inflação. Como é que isso pode impactar no IGPM para o próximo ano, no próximo reajuste do IGPM? Isso também vai ser impactado com um possível aumento da inflação? Olha, o IGPM, como ele é medido por 3 variáveis, uma delas, como eu falei, o índice dos preços do material de construção. Segundo, o índice de preços do produtor, que é a maior percentual do IGPM, da formação do IGPM. E terceiro, o índice de preços do consumidor, né, o IPC. A gente tendo um aumento da inflação, com certeza o IGPM vai subir junto. Agora, a pergunta aqui será que a inflação sobe ano que vem ou não?
O que eu posso dizer é que o governo, ele fez, né, nos últimos anos, ele fez um trabalho, nos últimos 2 anos, né, ele fez um trabalho muito bom em relação à alta antecipada dos juros, tanto que a nossa Selic, o nosso juros começou a subir muito antes dos países como Estados Unidos e Europa, principalmente, que agora estão amargando a possibilidade de recessão. A gente começou a fazer trabalho muito antes e com isso a gente conseguiu a tempo conter a inflação. Então vamos ver esse próximo ano quais vão ser as medidas. O próprio Haddad já vem com um idealismo de mais responsabilidade, vamos segurar os gastos, as despesas, então isso já traz uma calma um pouco maior para o mercado, e isso pode fazer com que a inflação não suba tanto assim. E já que a gente está falando sobre o novo ministério, o novo ministro da Fazenda, você citou agora, Fernando Haddad, a gente estava até conversando, Rodrigo, no começo aqui do jornal, sobre a nova composição da esplanada dos ministérios, e uma diferença importante que teremos é justamente esse desmembramento da área econômica, né? No governo do presidente Jair Bolsonaro, tínhamos a figura do ministro da Economia, que nesses 4 anos foi Paulo Guedes, e a partir de agora teremos esse desmembramento. A economia estará dividida em várias pastas, a principal delas, a Fazenda, com Fernando Haddad, mas não só, há vários outros ministérios do campo econômico. E uma outra diferença é que esses ministérios do campo econômico estarão nas mãos de líderes de partidos políticos ou de parlamentares ligados diretamente a partidos políticos, né? No governo Bolsonaro tivemos Guedes, que é alguém sem filiação partidária, mas agora não. Nas pastas da economia teremos sempre a figura de um político. Haja experiência ou não no campo da economia, mas sempre de um político. Isso abre caminho, na sua opinião, Rodrigo, para interferências políticas na condução da política econômica? Com certeza, a gente teve hoje uma das coisas, a bolsa hoje, foi o último pregão hoje do ano, a Bolsa de Valores do Brasil, Ibovespa, o índice Ibovespa subia, até que o Lula soltou, ele divulgou, né, que a política de preço da Petrobras ia ser avaliada e talvez ia ser gerida pelo governo. Então isso, o mercado já ficou nervoso, a Petrobras subia, passou a cair 1% e levou o Ibovespa lá para baixo. Então, com certeza, essa ingerência política em relação a preços, em relação a qualquer coisa que fuja, né, da normalidade, que fuja do esperado pelo mercado, com certeza causa uma instabilidade, pode causar uma inflação maior. Agora, o que eu penso em relação ao governo muito vai depender do que vai acontecer a partir do início de 2023 agora, né? O Haddad, que é o principal nome, como você falou, o principal nome agora na Fazenda, eu acho que se ele conseguir conduzir muito bem as coisas e mantiver esse discurso que ele tem de responsabilidade, isso pode ajudar muito o Brasil. Então, o Haddad, que inicialmente, quando começou, né, falar o nome dele, era uma pessoa que o mercado ficou com medo, ele vem sendo um nome, na minha opinião, em relação a todo o ministério, vem sendo um nome muito bem falado e uma surpresa muito positiva para a gente. Kobayashi. Rodrigo, queria aproveitar o seu conhecimento para fazer uma pergunta sobre uma notícia dessa semana, que foi a volta do COAF para o Ministério agora da Fazenda, né? A gente sabe que no início do governo Bolsonaro isso foi para a pasta do então ministro Sérgio Moro, ministro de Justiça e Segurança Pública. Agora, no fim do governo Bolsonaro, isso estava subordinado ao Banco Central, que é independente, e já há uma indicação de que o COAF voltará para o Ministério da Fazenda. Eu queria saber no que isso pode ser bom e no que isso pode ser ruim. Qual é a função estratégica do COAF dentro do Ministério da Fazenda? Olha, eu acompanho o mercado quase que 24 horas por dia, né, que é o meu trabalho, a minha vida, e eu não vi nenhuma notícia específica sobre o COAF interferir em alguma coisa, em alguma questão estratégica, gestão de política econômica, política monetária. O que a gente tem hoje é uma disputa, né, de poderes, uma disputa na verdade, assim, o que o Lula está fazendo é distribuir os ministérios de forma estratégica, muito bem, distribuir os ministérios entre diversos partidos para ele poder ter mais votos no Senado e na Câmara para poder conseguir, né, aprovar as PECs. Ele ainda não tem, né, eu li hoje mais cedo que ele ainda não tem os votos todos que ele precisa, mesmo assim ele está fazendo uma série de nomeações para isso. Então essas mudanças, a própria Tebet falou que ela queria que os bancões ficassem, né, abaixo dela, mas a gente já sabe que isso não vai acontecer. Então, nesse momento de arrumar a casa, né, botar a casa em ordem, cada um tem, né, quer puxar para o seu lado. Então, não vi o que vai acontecer, mas a princípio, em relação ao COAF especificamente, não vi nada que possa interferir. Muito bem. Rodrigo Cohen, obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente. Boa noite e até uma próxima, Rodrigo. Bom fim de ano por aí.
Obrigado igualmente.